Meus amigos, boa noite a todos vocês, recebam todos a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gabriel Minguta e vai aparecer aí embaixo o arroba do meu Instagram também. Você pode me seguir, que lá você fala diretamente comigo. Nós estamos aqui hoje com mais um episódio do Pode Proclamar. Pode Proclamar, como eu costumo dizer, ele é um podcast bíblico que tem como propósito uma única coisa: proclamar a palavra de Deus com sabedoria e com conhecimento. Nós estamos aqui hoje para mais um dia proclamarmos a palavra do Senhor para todos vocês. O nosso convidado de hoje é alguém que eu confesso que eu sou suspeito de falar sobre ele. É um amigo, um irmão, um companheiro da vida que foi nos apresentado no Evangelho de Deus, um jovem cheio de Deus, pregador do Evangelho, profeta, líder, meu amigo Rafael Emerson. Rafael, por favor, se apresente, fala um pouco sobre você. Quem é o Rafael Emerson? E aí, galera, graça e paz, tudo bem? Gente, para os que não me conhecem, eu me chamo Rafael Emerson, né? Sou, pela graça e misericórdia de Deus, pregador do Evangelho, da Palavra de Deus. Faço parte da Igreja Metodista do Lote 15, né? Meu pastor Robson Lima, né? Trago um abraço, mando um abraço, na verdade, para o meu pastor, né? Eu tenho 26 anos, tenho aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, que eu prego a palavra de Deus, né? Pela graça e misericórdia, a gente tem mais ou menos 10 anos de ministério. A gente começou, né, esse chamado de Deus e estamos aí, né, levando a palavra de Deus para essa galera, para essa geração, para essa juventude, né? E pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem nos agraciado e nos levado a diversos lugares que faz a gente levar, né, a poderosa palavra de Deus, né? E a gente consegue aí expandir o reino dessa forma. Glória a Deus. Rafael, assim, nós estamos hoje com um tema, né? É costume do nosso podcast colocar um tema em cada episódio. E o nosso tema desse episódio, que é o segundo episódio Pode Proclamar, é entendendo o chamado de Deus. A nossa conversa hoje vai ser sobre chamado, que é uma conversa que gera muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Que é conversa sobre o chamado de Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos esclarecer algumas coisas, vamos abordar alguns pontos. E assim, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui já para a gente poder esclarecer primeiramente é o que é um chamado, Rafael? O que é o chamado de Deus? O que é ser chamado por Deus? Você pode falar um pouco para a gente sobre o que é um chamado? Então, Gabriel, o que é o chamado de Deus? É uma pergunta muito complexa que muitos jovens hoje em dia se fazem, né? Quando se convertem, após a sua conversão, o início, ou digamos também, né, aquele primeiro amor, né? Todos se perguntam de forma clara também, primeiramente, o que é o chamado de Deus. E o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus, ele certamente é uma vocação, né? É algo que Deus deposita em você, né? Quando Deus nos vê, nos agracia e consegue ver graça em nós, ele deposita um chamado sobre as nossas vidas, né? Certamente que um chamado ele vem dentro de algumas coisas, especificamente dizendo como alguns dons, né? E cada dom ele tem particularmente o seu chamado. Sim, né? Sim. E o chamado de Deus, a gente vê diversos profetas, diversos homens de Deus da Bíblia, que a gente pode trazer diversas referências, que tiveram o chamado de Deus, foram chamados por Deus, mas cada um em suas especificações, né? Em suas vocações. São específicas. Né? E quando a gente recebe quando a gente, logo após a gente se converter, a gente tenta, né, de uma forma, descobrir, né, o que é o chamado de Deus. E quando a gente começa a buscar, quando a gente começa naquele primeiro amor, né, buscando a Deus, orando, buscando ao Evangelho, a gente começa a descobrir um pouco mais
do que é o chamado de Deus sobre a nossa vida. Isso daí já leva a gente para a nossa próxima pergunta, né? Porque o que acontece? A gente vê muito em novos convertidos que ouviram sobre o que é o chamado, ou sobre um chamado, uma dúvida, uma pergunta. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa conhece a Cristo, ela normalmente, claro que existem casos específicos, ela vai até Cristo sem saber para que ela foi chamada, ou sem saber para que Deus chamou, para que Deus escolheu ela, qual é a vocação, né? Como você disse que o chamado é uma vocação dada por Deus para nós, a pessoa quer saber qual é a vocação dela, porque ela não sabe ainda. E você é alguém que já descobriu a sua vocação, alguém que já descobriu o seu chamado. E a próxima pergunta é uma pergunta bem simples. Como descobrir o chamado? Como descobrir para o que eu fui chamado? Qual é a minha vocação? Para o que Deus me escolheu? Como é que eu faço para descobrir isso? Para a gente poder aprender um pouco mais e ensinar um pouco mais para quem estiver ouvindo a gente. Então, Gabriel, essa é uma das perguntas mais complexas e uma das perguntas que a juventude, essa nossa geração, hoje em dia mais se fazem, né? O que como descobrir o chamado, como eu descubro para que eu fui chamado, né? E eu costumo dizer que geralmente a gente costuma a descobrir o nosso chamado através do nosso cotidiano. Como assim, Rafael? Através do nosso cotidiano. A gente, quando se converte e quando a gente começa a seguir uma vida com Cristo, a gente começa a ter em Cristo um cotidiano. Qual é esse cotidiano? O cotidiano é simples, é viver o Evangelho, é seguir os mandamentos, né? É buscar a Deus, né? Esse vai ser o nosso cotidiano. E durante esse nosso cotidiano a gente vai conseguindo, né, descobrir qual é o nosso chamado, né? A gente consegue, dentro desse cotidiano, a gente vai tentar descobrir, porque a pergunta que mais se faz na nossa geração é essa. Sim, eu, por exemplo, era a pergunta que eu mais me fazia após eu me converter. Qual era o meu chamado? Como é que eu descubro para que eu fui chamado? Né? Eu via diversas pessoas sendo chamadas por Deus, eu via diversas pessoas exercendo o chamado de Deus, né? Vivendo o chamado de Deus, e eu ficava me perguntando como é que eu fazia para poder descobrir o meu chamado, de que forma eu descubro a minha vocação. Então, durante o meu cotidiano com Cristo, eu fui descobrindo aos poucos para que eu fui chamado, da forma que eu fui chamado. E, então, a resposta para a pergunta é essa, é o nosso cotidiano. Ela vai levar, né, a gente descobrir o nosso chamado. Não é de uma forma imediata. Isso daí é muito interessante, Rafael, desculpa te interromper, essa questão que você falou do cotidiano, do dia a dia, porque isso é algo bíblico, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado enquanto apacentava as ovelhas de seu sogro. A gente olha Pedro. Pedro foi chamado enquanto pescava. Mateus, por exemplo, também foi chamado quando trabalhava na função dele. A gente vê na Bíblia muitas vezes que Deus chama pessoas no cotidiano delas, no dia a dia delas. As pessoas descobrem o propósito da vida delas. O próprio Neemias também, né? Enquanto servia o rei lá no palácio, descobriu o propósito da vida dele, que foi levantar as muralhas que havia sido derrubada. Isso daí é muito bom, muito interessante falar sobre isso. Porque como você iniciou falando aí, eu vou pedir para você dar continuidade, tem gente que acha que é imediato, né? Que é do nada, sim. Que acontece. Continua falando um pouco mais sobre isso aí para a gente ir aprendendo, pescando algumas coisas aí. Existem pessoas que pensam que o chamado ele é algo imediato. A gente pode ter uma exceção, mas a gente sabe que nem toda exceção é uma regra. Isso aí. Né? Então, existe uma exceção, vamos botar o exemplo de Paulo. Né? Paulo ele foi chamado de imediatamente, já descobrindo para o que foi chamado. Né? Paulo, a gente conhece ele antes como Saulo, que era perseguidor, né? E logo após o encontro com Jesus, logo após o encontro com Deus, ele se torna imediatamente um seguidor de Cristo. E
o chamado dele foi diretamente. Ele teve esse encontro e já teve como descobrir de uma forma direta qual era o seu chamado. Mas nem todas as vezes a gente vai conseguir, né, de uma forma direta, descobrir o nosso chamado. Às vezes vai demorar um pouco para a gente descobrir, e isso é normal, isso é comum. Sim, Às vezes a gente pensa que pode ser trabalhoso, pode ser algo demorado, e realmente. Só que às vezes isso é comum, a gente demorar um pouco no nosso cotidiano para a gente descobrir o nosso chamado. Não é de uma forma diretamente sobrenatural, algo rápido, assim como aconteceu com Paulo. Às vezes você vai precisar passar por algumas coisas, por diversas situações, até você conseguir, né, devagar, caminhando, descobrir o seu chamado. Não é de uma forma rápida, né? Paulo teve esse encontro direto e conseguiu diretamente descobrir esse chamado. Só que nem todas as vezes vai ser dessa forma. Já pego uma caderneta, abre a agenda do telefone. Eu gosto de falar isso aqui, anota essa senha, tá bom? Não fica preocupado não, você jovem que está ouvindo, você novo convertido que está escutando isso aqui, em descobrir de imediato para que Deus te chamou, para que Deus tirou do mundo, para que Deus te escolheu. Vai vivendo a vida, vai seguindo a vida, vai andando. Em algum momento Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, Deus vai te dizer qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. É muito bom isso, Rafael. E assim, agora eu quero saber de uma coisa. E você? Como você descobriu o seu chamado? Como foi que você descobriu que você foi chamado para ser aquilo que você é hoje? Conta um pouco pra gente sobre o seu testemunho. Como você descobriu isso? Cara, foi trabalhoso. Descobrir para o que eu fui chamado foi trabalhoso. Foi algo que eu como a gente pode dizer hoje, eu bati cabeça, né, um pouco, demorei para poder descobrir qual era o meu chamado. Por quê? Eu me converti aos 15 anos de idade, né? Eu me converti logo após a morte do meu pai. Eu encontrei com Cristo. E algo interessante também, que logo após a morte do meu pai, para mim se encontrar com Cristo também foi algo demorado. Porque eu fui daquele tipo de jovem, aquele tipo de adolescente que não queria ir para a igreja. Sabe, aquele tipo de adolescente que a mãe tem que puxar a orelha para poder ir, obrigar a ir à igreja. Eu era esse tipo. Minha mãe me obrigou tanto a ir para a igreja que eu indo aos poucos, obrigado. A insistência dela, eu fui pegando amor, pegando apego pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, né? Quando eu fui vendo o que era o evangelho, o que era o reino de Deus, né? O que ele podia fazer em nossas vidas, eu fui pegando esse amor, né, por servir a Cristo, de uma forma obrigatória de começo, mas depois eu peguei esse amor por Cristo. E logo após isso, né, eu me apaixonar pelo Evangelho, me apaixonar por Cristo, eu decidi querer descobrir qual era o meu chamado. Eu falei, cara, eu vejo muita gente pregando, eu vejo muita gente cantando, eu vejo pessoas que vivem o seu chamado. Caramba, aí tem um talento, tem um dom, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ter um dom. Alguma coisa eu tenho que saber fazer para poder eu conseguir propagar o reino. Sim, eu não posso, poxa, eu não quero... Porque era o desejo que queimava no meu coração. Quando eu vi pessoas que tinham o chamado e dentro de si queimava o Gabriel por querer propagar o reino de alguma forma, eu comecei a querer também. Eu via diversas pessoas propagando o reino da sua forma, né? Dentro do seu chamado, dentro do seu talento, dentro do seu dom. E eu falei, poxa, eu tenho que ter algum dom, eu tenho que ter algum chamado, né? Eu acho que na minha mente, né, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu ficava, não é possível que Deus me chamou à toa. Sim, não é possível que Deus colocou um propósito dentro da minha família, de levar meu pai, de logo após isso minha família se converter e ir a Cristo, e eu não ter algum dom, não ter algum chamado. Aí eu, aos 15 para 16 anos de idade, falei, é agora que eu vou começar a querer descobrir o meu chamado. Até que uma certa feita, uma líder dos jovens minha falou assim, Rafael, sábado eu quero que você pregue
Nunca tinha pregado ou já tinha pregado? Nunca tinha pregado na minha vida. Mas já tinha estudado alguma coisa? Já estudava, já procurava aprender. Isso, eu já procurava aprender, eu já lia a Bíblia, né? Eu tive líderes que incentivava, né, a leitura, incentivava a busca. Então isso já queimava algo dentro da gente. Isso é muito bom, que me lembrou de uma frase, isso daí, você vai continuar, mas me lembrou de uma frase. Viva antes de ser. Ou seja, tem gente que espera a oportunidade de pregar para poder estudar para pregar, tem gente que espera a oportunidade de cantar para começar a estudar para cantar. Mas pelo seu testemunho a gente vê que você é alguém que antes da oportunidade surgir, você já estava se preparando para aquela oportunidade. Tem gente que acha que não, quando a oportunidade vier eu me preparo. Só que a gente tem que se preparar para a oportunidade vir. Muito bom, muito bom. É porque eu tive, aos meus 15 anos de idade, para 16, na minha conversão, eu tive líderes que incentivavam isso, né? Eles falavam, não, você tem que ter algum dom. Alguma coisa você tem que... Você ama o reino, você ama Jesus, você gosta de propagar o reino. Eu falei, poxa, eu gosto. Eu amava sair para evangelizar, era uma das coisas na minha época de adolescência, né? Que eu mais gostava era sair com a galera, sair com os adolescentes, com os jovens, para poder evangelizar, levar a palavra de Deus, propagar o reino. Eu falei, cara, eu tenho que ter algum dom. Eu tenho que ter um chamado. E qual é o chamado? Eu ainda não sabia qual era o chamado. Aí, até uma certa feita, a minha líder falou assim, Rafael, eu quero que você pregue na consagração dos jovens, sábado agora, de manhã. Eu falei, tá bom, mas eu vou pregar? Ela falou, sim, você vai pregar. Eu não sei pregar, não. Nunca vi isso na vida. Eu falei, não, eu vou pegar o microfone, eu vou falar Jesus, eu vou tremer. Ela, não, fica calmo, vai dar tudo certo. No máximo que vem é 5, 3 jovens na consagração. Eu falei, então tá bom. 5, 3 jovens que eu ainda conheço, vai ficar legal, né? Vou conseguir. Cheguei no sábado de manhã, tinha aproximadamente uns 20 a 25 jovens na consagração. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, é muito jovem. Eu comecei a ficar nervoso, comecei a gaguejar, até que depois eu fui me soltando. Eu lembro até hoje que a minha primeira pregação foi sobre Jeremias, né? Quando ele mesmo, o próprio profeta Jeremias diz que não sabia falar, né? Aí isso, exatamente. E eu falei sobre isso lá na minha primeira pregação, né? Porque eu realmente não sabia falar. Então, eu me identificava na época com o Jeremias. Eu falei, cara, eu me identifico com o Jeremias, que eu não sei falar. Eu tô me sentindo aqui uma criança. Eu não sei de falar nada aqui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, aí, desde a primeira pregação, começou algo a arder dentro de mim. Eu falei, poxa, pregar é bom. Pregar é uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu já gostava de estudar a Bíblia, eu já gostava de levar a palavra, né? Eu gostava, na época de adolescência, 15, 16 anos, eu e meu irmão mais novo, a gente saía no sol de meio-dia, terno e gravata, evangelizando, levando a palavra no nosso bairro. O pessoal pensava que a gente era doido, menino doido. No sol de meio-dia, a gente só de terno e gravata, levando a palavra, né? Entregando um papelzinho, falando do amor de Cristo, né? Dando aquela famosa palavra ali diante do evangelismo. Eu pensava comigo naquela época, eu falava, poxa, será que o meu chamado é pregar? Será que é para isso que Cristo me chamou? E teve uma época que eu comecei a ter uma crise, né? Porque eu falava, eu comecei a ver algumas pessoas cantar e eu também queria cantar. E foi muito engraçado porque eu ouvi um testemunho uma vez de um rapaz que ele falou que era gago e ele pediu a Deus para poder começar a cantar. Ele não tinha voz, não conseguia, e ele pediu a Deus que ele tivesse esse dom de cantar. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu. E eu falei, se o cara era gago e conseguiu o dom de cantar, meu irmão, também eu vou conseguir. Eu começava a subir um monte, pedir a Deus, Senhor, me dá um dom, eu quero cantar também, pô. O cara era gago, não conseguia cantar, não tinha voz, e hoje em dia o cara canta, que é uma beleza, tem um vozeirão. Falei, que é isso para Rafael? É muito interessante essa questão da autodescoberta, né? Da autodescoberta. Porque você tava pensando, não, o meu propósito é pregar. Aí é no início, né, de que descobrindo ainda o que vai ser, aí
quer saber? Eu acho que eu vou começar a cantar. Eu acho que tem muito isso também ainda hoje. Alguém, Tem. Eu conheço muita gente que começou cantando, terminou pregando, começou pregando, terminou cantando, começou na bateria, terminou no teclado, começou no teclado, Exatamente. terminou na guitarra. Inclusive, eu comecei cantando. Eu comecei o meu ministério cantando. De início eu não pregava, né? Eu iniciei cantando e o pessoal me chamava para as agendas, me agendava para cantar. Eu comecei a cantar, eu comecei a ver algumas pessoas cantando, me inspirava, né, em alguns cantores, né, porque tinha um dom e além do dom tinha unção, né, eu falava, caramba, ele canta muito, ele tem unção, ele tem presença. Eu começava a buscar ali, eu falei, Senhor, o Senhor tem que o Senhor tem que me usar da forma que o Senhor usa esse rapaz aí, que eu também quero cantar. E eu comecei cantando. Aí logo após eu comecei a querer pregar, né, quando eu preguei a primeira vez, né, já tinha ardido dentro do meu coração esse chamado. E logo após, eu comecei a cantar em algumas igrejas. A galera me chamava, me agendava para cantar e tal, e eu ia. E depois eu comecei a pregar, eu fui mudando um pouco. Na verdade, depois, quando houve essa transição, né, eu cantava e pregava. Aí algumas pessoas me agendavam para cantar e para pregar. Ou seja, eu tinha que cantar um louvor antes da pregação. É um ministério duplo. Eu tinha que cantar antes da pregação ainda. Eu cantava, logo após pregava. Porque não tinha como pregar primeiro e depois cantar. A voz ia embora. E no final já não tinha mais voz. Aí logo após eu começou a arder dentro do meu coração esse chamado mais forte de pregar. Comecei a me apaixonar porque eu via que, não que Deus não faça através do louvor, faça, e é maravilhoso o que Deus faz através do louvor. Só que eu comecei a me apaixonar mais pelo que Deus fazia através da palavra. Quando eu começava a ver o efeito que tinha a palavra de Deus na vida das pessoas, eu comecei a me apaixonar mais, né? Eu lembro uma certa feita que eu fui pregar numa igreja em Jardim Primavera, né? E a irmã entrou lá de muleta. Ela entrou com uma muleta e eu preguei e essa moça estava sentada lá atrás e ela chegou com muita dor, ela chegou toda encurvada, né? E cheia de dor na coluna. E através da pregação, no final, eu acabei de pregar, essa moça me chamou e falou assim, pregador, eu quero testemunhar algo, eu quero testificar algo na sua vida. Eu falei, pode falar. Ela, então, eu entrei aqui hoje e eu entrei com muitas dores, né, na coluna. Não sei se você percebeu, mas eu entrei encurvada, não estava conseguindo ficar em pé direito. E você ministrou, dentro da sua pregação, você começou a falar de cura. Você ministrou cura na vida de algumas pessoas. E eu recebi aquilo ali. Não consegui andar até a frente ao altar, mas lá de trás, onde eu estava sentada, eu consegui... eu levantei minha mão e recebi a palavra profética que você estava lançando naquele altar. E quando você começou a ministrar cura, e para a glória de Deus, eu tô curada. Eu não tô sentindo dor. Consegui ficar reta e eu tô andando normal e eu tô sem dor na coluna. E eu pedi a Deus que eu chegasse aqui hoje e fizesse isso na minha vida. E através da sua ministração sobre cura, eu consegui receber de Deus essa cura. Então, aí eu comecei a me apaixonar mais ainda. Eu falei, cara, Deus cura. Dá aquele ânimo. Dá aquele ânimo, porque eu falei, poxa, Deus faz através da palavra. Deus cura através da palavra. Eu sempre ouvi o meu antigo pastor falar que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, que a palavra ela tem poder de libertar, a palavra ela tem poder de curar, a palavra tem poder de salvar, de restaurar. E quando eu comecei a pregar, eu falei, caramba, a palavra realmente tem poder. A palavra tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de restaurar vidas. E aquilo ali começou a queimar mais forte no meu peito. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, eu quero pregar. Eu quero pregar. E eu já tinha recebido uma promessa de Deus, né? De que Deus me levaria a alguns lugares e etc. Só que quando eu recebi a promessa, eu ainda não sabia qual era o chamado. Porque eu estava naquela dúvida ainda, se canta, se prega. E eu falei, não, eu quero pregar. Senhor, começou a arder. Eu acho que também, quando Deus tem um chamado com você, além do cotidiano, além de você descobrir esse chamado no cotidiano, eu acho que vai muito do que queima também no seu coração, do que arde mais forte. Porque Deus, ele quando ele te chama, né,
é óbvio que ele vai colocar dentro do teu coração, algo vai arder mais forte. Você pode cantar bem, você pode orar bem, você pode interceder bem, você pode fazer muitas coisas com excelência dentro do reino, mas alguma coisa vai queimar mais forte dentro do seu coração. Seja ela cantar, seja ela pregar, seja ela evangelizar, seja ela intercessão, né? Você vai fazer diversas coisas, só que alguma coisa vai queimar mais forte. Foi aí que queimou mais forte dentro do meu peito. Foi a pregação. Falei, eu quero pregar. E aleluia. Eu fui descobrindo esse chamado aos poucos. Deus é muito bom. Assim, Rafael, a gente sabe que uma pessoa, quando ela é chamada por Deus, ela é escolhida por Deus, ela vai enfrentar muitos desafios, muitas dificuldades, muitas lutas. Mas, assim, eu sei que existe, no meio de tudo isso, um desafio que a gente pode dizer que é o maior de todos os desafios. A gente pode dizer assim. E na sua opinião, na sua visão, no seu pensamento, qual é o maior desafio de alguém que foi chamado por Deus? Alguém que Deus escolheu, alguém que Deus vocacionou, alguém que Deus ungiu? Qual é o maior desafio de alguém que Deus escolheu e que Deus entregou para ele uma vocação? Então, Gabriel, o maior desafio... Cara, tem muitos desafios para uma pessoa que foi chamado, né? Quando a gente descobre o nosso chamado, eu acho que a gente já descobre entendendo que vai ter diversos desafios dentro do teu chamado, né? Independente do chamado que Deus colocou, te chamou para você descobrindo qual é esse chamado, mas eu acho que existem muitos desafios, né? A gente pode citar alguns aqui, né? Eu acho que existem desafios assim, existe o desânimo dentro do chamado, existe a oposição. É um dos grandes desafios que alguém que É um dos grandes desafios do chamado, cara. O desânimo, a oposição. Porque quando você é chamado, você descobre o que você vai fazer dentro do seu chamado, você vai querer desanimar. Vai vir diversas vezes a vontade de você desanimar daquele teu chamado. Porque a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser árduo o chamado. E então vem o desânimo, vem a oposição. E eu acho que também existe um dos... Eu acho que não é o maior desafio, porém é um desafio muito grande, que é a falta de oportunidade de exercer o chamado. Também. A falta de oportunidade de você exercer o seu chamado, eu acho que é um desafio muito grande. Existe um desafio maior, eu vou falar logo após qual é, mas existe um desafio maior, mas a falta de você oportunidade de exercer o seu chamado é um dos grandes desafios para quem começa. Porque a verdade é que ninguém quer dar oportunidade para alguém que não tem experiência, né? Exato. A gente vê isso não só no âmbito ou no meio espiritual, até no meio secular da época, do mundo, a gente vê que ninguém... por exemplo, um cantor fora do âmbito cristão, vou apontar para fora do âmbito cristão. Um cantor que está iniciando a sua carreira agora. Ninguém quer dar uma oportunidade para aquele cantor. Alguém, vamos dizer assim, um advogado que está iniciando a sua carreira, acabou de se formar na faculdade, acabou de passar no curso da UB. Ninguém quer dar oportunidade para aquele advogado. Dificilmente vai ser alguém. Eu acho que no meio espiritual é uma coisa que realmente a gente também vê de uma forma muito grande. Ninguém quer dar oportunidade para alguém que ainda está aprendendo a pregar, ninguém quer dar oportunidade para alguém que está aprendendo a cantar, ninguém quer dar oportunidade para alguém que ainda está aprendendo a liderar. Essa palavra que você falou, até te interrompi um pouco para falar sobre, porque realmente a falta de oportunidade é um dos maiores desafios de alguém que foi chamado. E isso é muito complicado. Por quê? Porque se eu não tenho oportunidade, eu dificilmente vou conseguir desenvolver aquele meu chamado. Se eu não tenho oportunidade, dificilmente eu vou crescer naquilo que eu fui chamado. É algo muito, muito, muito interessante de se falar e de se apontar assim. Porque o que acontece? Quando a gente descobre, né, como você já fez a pergunta, como nós descobrimos o nosso chamado, quando a gente descobre o nosso chamado, a gente quer exercer ele, né? A gente descobriu qual é o chamado, então a gente quer exercer o nosso chamado, porque isso está ardendo no nosso peito. Eu, particularmente, quando eu descobri o meu chamado de pregar, isso ardia dentro do meu coração de tal forma que eu queria. Se eu pudesse pregar na época de segunda a segunda, eu estaria pregando de segunda a segunda, porque eu gostava de fazer. Eu ainda gosto, né? Mas eu tô falando assim, do começo. O começo queria oportunidade. É aquele primeiro amor, né? Então a gente
o começo ele é tudo maravilhoso. Então, a gente quer todo dia estar pregando, a gente quer exercer o nosso chamado. A gente quer mostrar o nosso chamado, a gente quer exercer. Nosso dom. Não para mostrar para as pessoas o que a gente sabe fazer, mas porque a gente está apaixonado por Cristo. É pelo fato da gente estar apaixonado pelo reino, de fazer pelo reino. Então isso arde dentro de nós a vontade de querer exercer mais ainda o nosso chamado. E esse é um dos desafios. É a falta de oportunidade da gente conseguir exercer o nosso chamado. Por quê? Porque no começo do chamado ninguém quer dar oportunidade para uma pessoa que está começando. Por que não quer dar oportunidade? Porque a pessoa não tem experiência. Quando olham para uma pessoa que está começando a cantar, que está começando a pregar, você sabe que aquela pessoa não tem experiência com pregação, não tem experiência em cantar. Então, as pessoas olham de uma forma diferente para quem está começando. A gente vê o exemplo muito claro de Davi. Quando Davi começa a exercer o chamado, assim, vamos supor, de guerra, quando Davi vai se tornar guerreiro. Davi era guerreiro? Não era. Davi era pastor de ovelhas. O que Davi sabia fazer? Sabia cuidar de ovelhas e sabia manusear um cajado. Ele tinha experiência com guerra? Não tinha. Tinha experiência com espada, com escudo? Não tinha. Então, quando Davi está dentro do pasto, ele sai dali, vai para a guerra, levar a marmita para os seus irmãos, chega dentro daquele cenário, se depara com algo, com um gigante afrontando o seu povo, aquilo ali vai arder dentro do coração dele. Ele vai olhar para aquele cenário e algo vai arder dentro do coração dele. E ali começa o chamado de Davi. E Davi quer descer para poder fazer o que muitos não queriam fazer naquele momento. Davi quer descer e fazer naquele momento. Só que, por que não deixam Davi fazer? É simples, é porque Davi não tinha experiência. Davi não sabia. Isso. Não sabia guerrear, não tinha a experiência de manusear a espada, a experiência de manusear um escudo, o peso de um escudo. Então, quem olhava para Davi naquele cenário não queria dar oportunidade dele exercer aquilo ali naquele momento, porque sabia que ele não tinha a mínima experiência com aquilo ali. Então, a falta de oportunidade de você exercer o seu chamado é um dos desafios. E Davi vai enfrentar, diante daquilo ali, um grande desafio. Ele vai enfrentar, diante daquilo ali, aquela falta de oportunidade. E o que a gente consegue ver e enxergar dentro daquilo ali é que o próprio Deus, que chamou Davi dentro do pasto, colocou ele diante de um cenário de guerra, vai colocar ele para ter a primeira oportunidade de exercer o seu chamado. É como se Deus falasse para Davi assim: eu sei que os homens não querem te dar oportunidade, mas o Deus que te chamou te garante para você começar a exercer o seu chamado. É como se Deus olhasse para Davi e pensasse: foi eu que te chamei, foi eu que coloquei dentro do seu coração essa chama, esse chamado que arde dentro do seu peito. E eu sei que nesse começo os homens não vão te dar oportunidade para você exercer esse chamado, mas Deus se garante de colocar você diante de um cenário para você exercer o seu chamado. Ainda que não seja aquilo que você quer naquele momento, mas Deus vai colocar você para exercer o teu chamado diante de um cenário. Esse é um dos grandes desafios. Davi, a gente vê que ele passa, né? Deus criou a oportunidade. Deus criou a oportunidade para Davi naquele momento ali. Deus foi o próprio Deus que tirou Davi, né, dentro do pasto, coloca ele diante de um cenário de guerra para mostrar para Davi que ele vai começar a exercer aquele chamado. E eu acho interessante também, Gabriel, esse é um dos fatores dos maiores desafios dentro de um chamado. É a falta de oportunidade de você querer conseguir exercer o seu chamado. E a gente vê que na nossa geração existe muito isso, né? Tem muitos cantores, muitos pregadores jovens que começam a exercer o chamado agora e não tem aquela oportunidade de começar a exercer. E eu acho que um dos maiores desafios que a gente pode enfrentar, né, no nosso começo do nosso chamado, eu acho que é o negue-se a si mesmo. Eu acho que quando Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Quando Jesus vai falar isso lá em Marcos capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer para os discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Isso é
é um dos maiores desafios, porque você conseguir negar a si mesmo, na verdade, o negar a si mesmo é você deixar de ser quem você era para se tornar o que Deus quer que você se torne. Esse é um dos maiores desafios, porque você tem que largar tudo. Você já descobriu o teu chamado, você sabe qual é o teu chamado, você sabe quais os tipos de renúncia que o teu chamado exige. Muitas vezes o chamado de Deus, ele faz a gente ir contra aquilo que a gente é, né? Exatamente. Para poder ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E eu concordo muito com essa sua visão, com essa sua linha de raciocínio de que o maior dos desafios é o negue-se a si mesmo. Porque, às vezes, por exemplo, quando Deus chama alguém que vive numa prática errada, numa prática do roubo, num tráfico de drogas, vive numa prática ruim, entendeu? Quando Deus chama aquele alguém vai ter que largar tudo aquilo. E muitas vezes é um luxo, é uma boa qualidade de vida, é algo que aquela pessoa sente prazer, sente vontade de fazer. Exatamente. Algo que aquela pessoa gosta de fazer. E quando o chamado vem, a pessoa tem que negar tudo aquilo só para seguir o que Deus quer que ela se torne. Exatamente. E eu acho que é um dos maiores desafios. Porque para você largar o que você era para se tornar o que Deus quer que você se torne é difícil. Não adianta a gente falar que vai ser fácil, porque não vai. É difícil demais a gente conseguir negar a si mesmo, a gente largar tudo o que a gente era para se tornar o que... A gente lembra de Zaqueu, quando Jesus chama Zaqueu e manda ele largar tudo. Você quer me seguir? Você larga tudo. Pega toda a sua riqueza, vende e segue-me. Então, quando Deus fala para Zaqueu para poder seguir, ele está mandando Zaqueu largar tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, para começar a se tornar o que ele queria que ele se tornasse. E nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue. Eu lembrei do jovem rico que chegou até Jesus para se gabar, né? E disse, eu sigo todos os mandamentos, e citou aquilo que seguia. Aí Jesus olhou para ele e Jesus não negou que ele seguia. Ele disse assim, pois bem, só te falta uma coisa. Vende todos os teus bens e distribua aos pobres. Então, ele foi uma flecha, foi um negue-se. Nega quem você é para poder se tornar o que eu quero que você se torne. E ele não consegue seguir, ele não consegue negar, ele não consegue fazer. Eu acho que o que impede muitas pessoas de viver o chamado de Deus é ele não conseguir cumprir o negue-se. Ele não conseguir cumprir o negue-se. É muito difícil. Cumprir o negue-se, né? Ele se torna um desafio muito grande dentro do nosso chamado. Porque a gente sabe as exigências que existem dentro do nosso chamado. A gente sabe o que a gente vai ter que largar, a gente sabe o que a gente vai ter que renunciar para seguir o nosso chamado, e isso é muito difícil. E esse versículo de Marcos capítulo 8, versículo 34, é um versículo que ele chama muita atenção para quem tem um chamado. Porque quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, esse vir após mim é o chamado. Vir após mim é o chamado. Aí logo após, Cristo já fala as exigências que você vai ter que ter dentro do teu chamado. Ele fala para você, ele faz o chamado e te instrui o que você vai ter que fazer após o chamado. Ele faz o chamado e logo após te passa as instruções após o chamado. E qual é a instrução? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E dos maiores desafios também é tomar a tua cruz. Por quê? Porque o negue-se a si mesmo a gente sabe que é a gente deixar de ser quem a gente era e se tornar quem Cristo quer que a gente seja. E o toma a sua cruz é o peso da chamada. Tomar a sua cruz é o peso da chamada. E uma das maiores dificuldades que alguém que tem um chamado hoje enfrenta é o peso da chamada. A gente pode colocar diversas situações aqui, diversos pesos que a gente tem na nossa chamada, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que hoje em dia, falando particularmente do Rafael, que pesa muito, é quando você tem quando você tem algo em família, quando você quer ficar em família, só que você não pode porque você sabe que você tem que cumprir teu chamado. Você sabe que naquele dia você tem agenda, você sabe que aquele dia você tem que ir pregar, você sabe que tem que ir para longe
para poder expandir mais do reino. E isso é uma das... do Toma Sua Cruz. Isso é um dos pesos do chamado. É quando você deixa a tua família em casa ali e vai cumprir aquilo que Deus te chamou. Vai cumprir o teu chamado. Seu coração quer ficar lá. Seu coração está dentro da sua casa, está dentro da sua família. Só que o peso do seu chamado, o peso da sua responsabilidade, ela é bem maior, né? A gente sabe que o peso da responsabilidade do nosso chamado, às vezes, é muito maior do que o nosso bem-prazer, né? Nossa vontade. Das nossas vontades. E isso acho que é uma das coisas que hoje em dia pesa muito para alguém que tem um chamado, né? A gente vê pessoas hoje em dia viajando, indo em diversos lugares dentro do seu chamado, e são pessoas que às vezes têm que deixar a família dentro de casa, deixar mulher, deixar filhos, né? Mãe, pai, etc. A família. Deixar de curtir alguma coisa justamente por causa de chamado. Ainda mais no meio missionário, né? No meio missionário, às vezes um missionário precisa fazer uma missão em outro país ou uma missão em outro estado. Por exemplo, às vezes o missionário tem que ir para a África. E eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram fazer missões na África e é um sofrimento muito grande. Por exemplo, eu ouvi um testemunho de um pastor que ele ficou numa tribo da África que já tinha anos que não chovia nessa tribo da África e as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que se alimentar. E a pessoa que contou o testemunho não era uma pessoa que não tinha uma condição financeira boa, era alguém que tinha uma boa condição financeira, mas ele negou a condição financeira boa que ele tinha, abriu mão do prazer da casa dele, do alimento que ele tinha na geladeira, do ar-condicionado, da televisão, para poder cumprir o chamado dele. Para cumprir o chamado. Tomou a cruz e falou, quer saber, eu vou carregar o peso. Isso é algo muito interessante. E assim, Rafael, e para você, no seu início, no seu começo, qual foi o seu maior desafio? Então, no meu começo, o maior desafio primeiro que eu tive foi descobrir o meu chamado. Foi um dos maiores desafios. Eu tentei descobrir o chamado e isso foi um dos maiores desafios que eu tive, né, no começo da minha chamada. Mas eu acho que um dos maiores foi me preparar, me capacitar para o meu chamado. Porque eu sabia o que o meu chamado ia exigir de mim. E eu sabia que o meu chamado ia exigir de mim uma preparação, uma capacitação. E o período de eu me preparar, de eu me capacitar para viver o meu chamado, acho que foi o maior desafio que eu tive. Por quê? Porque quando eu descobri o meu chamado, eu era adolescente. E na adolescência a gente sabe que adolescente às vezes tem preguiça. É normal da adolescente. Muito comum, muito comum. Muito comum na vida de um adolescente. Acho que eu tô numa eterna adolescência. Até hoje até hoje eu tenho preguiça. Eu tinha muita preguiça de ler na época. Eu falei assim com o meu antigo pastor: pastor, eu quero pregar, eu quero ser um pregador. O que eu faço para ser um pregador? Ele falou assim: você tem que ler, pô. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e busque de Deus, porque não basta você ter só conhecimento, você tem que ter unção. Você tem que ser Aí era o que o meu pastor me dizia: cresça na graça e no conhecimento, que é a junção do conhecimento com a unção. E ele falava, você tem que buscar. E eu falava para ele: pastor, se eu quiser ser um pregador, eu vou ter que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Ele falou: sim, você vai ter que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ter que conhecer, você vai ter que ler. E eu ficava com preguiça de ler, eu tinha muita preguiça de ler. Então, na minha adolescência, quando eu descobri o meu chamado, um dos maiores desafios quando eu comecei foi a minha preparação, foi a minha capacitação para eu conseguir viver o chamado. Muito bom. Você disse algo muito interessante aí, que o seu maior desafio no seu início foi a preparação para cumprir o chamado. E eu não posso deixar de abordar isso daqui não, Porque tem gente que acha que o chamado, ele vai acontecer de forma imediata, né? Fui chamado para pregar, amanhã já virei pregador. Fui chamado para ser missionário, amanhã virei missionário. Fui chamado para ser profeta, amanhã virei profeta. Só que existe um preparo, existe uma trajetória. Existe um preparo. E eu acho muito interessante que, às vezes, Deus ele mostra pra gente o projeto no final. Por exemplo, profeta, projeto. Só que tem um processo. Do que eu sou hoje até eu me tornar aquilo que Deus me chamou para ser. Não é uma coisa imediata. É porque a gente tem costume de ser imediatista, né? Não, tem que ser agora, tem que cumprir agora, tem que acontecer agora, eu tenho que viver agora, eu tenho que chegar agora.
Só que não é do imediato. Eu fui chamado, virei. Não. Tem uma trajetória, tem uma caminhada, tem o preparo, tem a experiência. A gente vê isso no próprio Davi, pô. Quando Davi ele foi chamado para ser rei, foi ungido para ser rei no capítulo 16, não é no capítulo 17 que Davi vira rei. No capítulo 17, Davi luta contra Golias. Aí, Gabriel, foi no capítulo 18? Não. No capítulo 18, Davi luta, entre aspas, né? Ou enfrenta o próprio Saul. Aí Davi continua enfrentando guerreiros e o tempo vai passando. E Davi enfrenta inúmeros desafios até se tornar rei e chegar onde Deus queria que ele se tornasse. Agora tem gente que quer que aconteça do nada. Cheguei e virei. Tem essa questão da preparação, né? Tem toda essa questão de preparação, de capacitação, né? Porque quando a gente recebe o nosso chamado, uma coisa que a gente vai ter que ter é experiência. Deus acrescenta pra gente a experiência. Na sua primeira pregação, você vai gaguejar, você vai falar coisa errada, você não vai conseguir gravar o versículo de cabeça, você vai falar o versículo errado, né? Você vai falar o versículo, o texto certo, mas o número e o versículo errado, e isso é normal para quem está começando. Então, você vai ter que ter toda a experiência. Na sua primeira pregação vai ser assim, na segunda já vai melhorar, na terceira você já vai estar um pouco mais desenvolvido, até você chegar num nível de capacitação a qual Deus quer te elevar, né? Você sabe, quando a gente recebe chamada, a gente sabe qual é o nível que Deus quer nos levar. Então, o nível da nossa capacitação é o nível que Deus vai nos levar. Não adianta a gente querer da noite para o dia que Deus nos leve, que Deus faça a gente voar sem ter o momento de preparação e capacitação. Só que o nível da sua capacitação vai te levar ao nível que Deus quer te elevar. Ressaltando uma frase muito usada. Deus não escolhe gente capacitada. Exato. Aí usam para dizer, eu não preciso ser capacitado, eu não preciso. Só que a continuidade da frase é qual? Deus capacita quem ele escolhe. Então a gente tem que entender que ainda que quando ele me chamou eu não seja capacitado, eu vou ser capacitado por ele para cumprir. Exatamente. Até porque, mesmo que Deus tenha me chamado sem eu ter a capacitação, esse tempo de preparo é a capacitação para que eu cumpra aquilo que eu fui chamado. É um assunto que vai render muito tempo, mas o tempo está correndo. Rende muito então tempo. Vamos correr mais um pouquinho, que ainda tem mais algumas perguntas assim. Rafael, normalmente quando a gente fala sobre ser chamado por Deus, sobre ser escolhido por Deus, as pessoas têm em mente que quem foi chamado por Deus, quem foi escolhido por Deus é o pregador, é o cantor, é o pastor, é alguém que tem um posicionamento de destaque no ministério, alguém que tem um posicionamento de destaque na igreja. Mas, na minha opinião, assim, não é só quem tem destaque que foi chamado, não é só quem se destaca que foi escolhido. Na minha opinião, eu não sei se você concorda, eu vou pedir a sua opinião sobre o assunto, pessoas que não estão em destaque também são pessoas que foram chamadas e escolhidas por Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode falar? Não, com certeza. Não é só pessoas que estão em destaque que têm um chamado, que tem uma chamada de Deus. Eu costumo dizer que existem chamadas externas e chamadas internas. O que seria isso? Chamadas externas são pessoas que estão mais em destaque, mais em visibilidade, né? Como você acabou de destacar, são pastores, pregadores, cantores, missionários. São pessoas que a gente consegue ver a chamada, né? São pessoas que a gente consegue contemplar qual é a chamada, qual é o chamado daquela pessoa, né? Essa é a chamada externa, né? É o que a gente consegue ver. A gente tá visível para todos ver qual é a chamada, né? Agora, existem também as chamadas internas. E os que são, Gabriel, as chamadas internas? As chamadas internas são pessoas que trabalham em prol do reino, só que não têm total visibilidade como essas pessoas, como os pastores, como os cantores, como os pregadores têm. São pessoas que às vezes estão ali limpando a igreja, são pessoas que às vezes chegam cedo para organizar toda a igreja, são pessoas que numa festividade de jovens faz toda aquela ornamentação da igreja. Isso é uma chamada.
Eu, particularmente, Rafael, se me coloca para fazer uma ornamentação de uma igreja sozinho, eu não vou conseguir fazer com tanta excelência. Eu vou fazer? Vou, porque eu tenho um coração de servo disponível. Só que eu não vou conseguir fazer com excelência como algumas outras pessoas. Existem pessoas que colocam a mão para fazer isso e fazem com muita excelência. E ela foi chamada para aquilo ali. Às vezes a gente chega numa igreja, a igreja está totalmente limpa, está organizada, os bancos estão no lugar, a água está gelada, a água do pastor está ali em cima, a água do pregador está ali em cima. Alguém fez. Alguém fez. Existe, como é que a gente pode dizer? Os bastidores. É a coluna, né? Que não enxerga, mas está sustentando ali. Está sustentando. Existe aquele bastidor, existe uma pessoa por trás daqueles bastidores trabalhando incansavelmente para que a obra de Deus aconteça e que seja expandida de uma forma melhor. Então existe essa chamada externa e essa chamada interna. Eu me lembrei de um texto, que uma vez ardeu em meu coração, que foi o Salmos de número 127:4. Quando eu fui convidado para pregar numa festividade, me direcionar esse tema, e quando eu bati o olho no tema, Deus falou diretamente comigo. O Salmo de número 127, verso 4, ele aponta para... Ele fala aquele texto, né? Como flecha na mão do valente, assim ou assim são os filhos da mocidade. E normalmente quando a gente pega esse texto, a gente tem por costume dizer, eu sou a flecha e Deus é o valente. E todo mundo diz, eu sou a flecha e Deus é o valente. Eu sou a flecha e Deus é o valente. Só que o que eu vejo ali naquele texto é uma mensagem profética. É uma palavra profética e eu entendo, pelo pouco conhecimento que eu tenho, que uma palavra profética ela tem direcionamentos diferentes. Algumas palavras são direcionadas a uma única pessoa, vai servir exclusivamente para aquela pessoa, ninguém mais. Outras palavras são direcionadas a um grupo específico de pessoas, vai servir para aquele grupo e ninguém mais. E algumas palavras, eu digo que são profecias gerais, que vai servir para todo mundo, independente da classe, da religião, da época, do costume, da cultura, de tudo. Só que esse verso em específico, eu vejo que se enquadra no segundo grupo que eu citei, né? Que ela é uma palavra profética direcionada a um grupo específico de pessoas, que são os filhos da mocidade. O próprio escritor diz, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, quem é flecha é os filhos da mocidade. Aí todo mundo quer ser flecha. Por quê? Flecha voa, flecha acerta o alvo, flecha vai longe, a flecha tem destaque. Só que o valente, né, que no caso a gente aponta para Deus, ele não vai para a guerra só com flecha. Ele não vai para a guerra só com a flecha que voa, com a flecha que acerta o alvo, não. O valente vai para a guerra além da flecha, ele usa o arco, ele usa uma couraça, ele usa, por exemplo, uma aljava. Então, algumas pessoas vão ser flecha, vão se destacar, mas outras vão ser como o arco que está na mão do valente também, vão ser como a aljava, vão ser como a adaga, vão ser como a armadura, que não vai se destacar, mas ainda assim foi chamado, foi escolhido e tem utilidade na mão de Deus. Rafael, para a gente poder ir para o encerramento desse assunto, porque a gente é inimigo do tempo. A gente é inimigo do tempo, o tempo é inimigo da gente. E assim a gente vai indo. Até a glória, ele é o nosso inimigo. Então, assim, Rafael, se você pudesse deixar um conselho para alguém que foi chamado por Deus, alguém que está querendo entender a chamada de Deus na vida dele, qual conselho você deixaria? Deixa o conselho para alguém, deixa uma palavra profética para alguém, deixa algo de Deus para o coração de alguém. Então, o meu conselho para quem está começando o seu chamado e quer entender mais sobre o seu chamado e sobre isso tudo, o conselho que meu pai sempre me deu. Qual é o conselho? Cresça na graça e no conhecimento. É o maior conselho que a gente pode dar para um jovem pregador, para um jovem cantor, para um jovem que está começando o seu chamado, cresça na graça e no conhecimento. É um dos conselhos que meu pai sempre me indicou, é algo que meu pai sempre falou comigo. E em relação a isso também, ter vida com Deus.
é algo que é primordial na vida de quem tem um chamado, é ter uma vida com Deus. Meu pai sempre falava isso comigo, ó, você que você prega por aí, você vai levar a palavra de Deus por aí afora, você tem que ter vida com Deus. E pai, como é que eu faço para ter uma vida com Deus? Oração. Tenha uma vida de oração. Cresça na graça, no conhecimento, tenha uma vida de oração, que Deus vai te levar a lugares altos. E meu pai sempre me indicou isso, sempre me falou comigo, Rafa, você quer levar o reino, você quer expandir o reino, você quer ir além, você quer um nível maior de capacitação de Deus para a sua vida dentro do seu chamado, cresça na graça, no conhecimento e tenha uma vida de oração com Deus. É esse o conselho que eu tenho para quem está começando. Rafa, faz as considerações finais, agradece se tiver alguém para agradecer, o que tiver para você falar para a gente poder estar já indo para o encerramento, e depois que você falar eu falo rapidinho e a gente já encerra o programa. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a você, obrigado pelo convite, a equipe aí do Pode Proclamar. Um dia a gente chega lá, gente. Em nome de Jesus, quem sabe, mais né? crente, tá, gente? É o crente, é o Pode Pá crente. Tudo tem um começo, né? Um dia a gente chega lá. Hoje em dia... Eu recebo isso aí, Deus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a você, Gabriel Minguta, a equipe do Pode Proclamar, pelo convite de estarmos aqui, né? Falando do chamado do Reino de Deus. E toda a galera aí que vai assistir a gente aí, em nome de Jesus. Agradecer a todos. Um abraço aí pra galera, tamo junto. Bem, gente, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá bom? Foi um prazer ter você aqui conosco. Com certeza te chamaremos mais uma vez para participar conosco. Possivelmente no próximo ano você vai estar aí com a gente aí. Estaremos aí disponíveis. É um amigo, é um irmão, é alguém que tem de Deus para passar. E a nossa conversa de hoje não acabou, né? A gente tinha muita coisa para passar ainda. Tinha muita coisa para falar, mas como o tempo é curto, né? Na próxima, quem sabe? A gente fala um pouco mais. Vamos ver se a gente dá continuidade nessa daí no próximo ano. Pode ser que tenha Entendendo o Chamado de Deus, parte 2. Parte 2. Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Que ficaram aqui até agora, todos vocês que têm apoiado o Pode Proclamar. Eu peço só uma coisa, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que essas palavras cheguem até a sua casa, que vocês sejam edificados, que através dessa palavra, pessoas que estão querendo viver o chamado, possam começar a viver o chamado. Esse foi o 2º episódio do Pode Proclamar, e na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo dia, estaremos de volta. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma ótima noite. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.